Salat, 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 salat. Como vai? Apesar contudo, todavia, mas porém as águas vão rolar, não vou chorar. Se por acaso morrer no coração, é sinal que amei demais. Mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Salat, 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 salat. Então, boa noite a todos e todas, novamente para quem eu já dei, para quem chegou agora. E vamos lá, né? Saúde. Se eu morrer do coração, não vou chorar, né? Porque amei demais. E é assim a vida, né? E, enfim, que a gente vai falar de saúde, né? A gente vai falar de astrologia, mas a gente também tem que falar de como nós estamos encarando a saúde, trabalhando com a saúde e como que nós cuidamos da nossa saúde. A primeira coisa que é importante a gente considerar, né, que a saúde é um dom natural que nós temos. A saúde não é uma coisa que a gente perde em cada esquina, assim. Oi, perdi minha saúde, onde está? Não sei o quê, né? Então, não tem tanto sentido, né? Quanto que do orçamento popular, médio, planetário, não é nem Brasil, né? Planetário, quanto do orçamento médio é dedicado a pagar por uma coisa que é um dom que nós temos. A saúde é nossa. O que nós precisamos é preservar a saúde e não curar a doença. Então, isso é o princípio que é conhecido como o princípio da salutogênese. É você cuidar da saúde, você cuidar da saúde, desenvolver a saúde e não curar a doença. Existe um outro princípio, que é o princípio... Nossa, a minha cabeça de velho aqui, né? Da autopoiese. O princípio da autopoiese é um princípio, principalmente é, desenvolvido pelo Maturana, esse filósofo que traz também a ideia da, da, da saúde sistêmica, né? Que diz que todos nós, que todo ser vivo, toda a natureza, naturalmente tende a curar os seus desvios que aconteçam. Ou seja,
A saúde não precisa de todo esse esquema que tem objetivos claros, né, mercantilistas. Então, assim, a gente está envolvido nesse mundo. Então, eu pus essa versão da Paula Toller, porque no começo ela fala isso, o mundo está todo errado, o mundo está todo errado. E depois ela entra na música da Rita Lee, né? Aí ela fala que a Rita Lee é o remédio, né? Além de outros que ela cita ali. Né? E, e é isso. Então, a saúde, a astrologia, por exemplo, ela tem uns indicadores que a gente vai mostrar aqui agora, né? A doutora Maísa chegando. Boa Importante a noite. presença da doutora Maísa aqui, a nossa grande homeopata integrativa, né? Que nós estamos falando bem disso. E você está com uma luz atrás de você, Maísa. Se você conseguir tirar aquela luz, Então, mas aí eu vou ficar muito no escuro. Tá a luz ruim, né? veio por trás. Tá bom. Não, porque aqui não vai dar embaixo. Eu vou apagar. Peraí. Talvez Oi, fique bom. Sérgio, boa noite. Boa noite, Célia. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu te mandei um recadinho no privado. Depois, quando você puder, você olha, tá? Tá, dou uma olhada. Obrigado. Sérgio, vê se tá bom agora. Agora melhorou, porque a posição ficou melhor. Tá bom. É que eu estou E, fora do meu escritório. Meu beleza. escritório está em reforma. Eu sei como está aí. Eu frequento aí, eu sei como está. E então, bom, enfim, essa introdução, né, para a gente falar que o mais importante com relação à saúde é a gente começar a tomar outra consciência com relação à saúde. E essa outra consciência, eu vou falar de tudo isso, Carlos. Eu vou falar agora, vai ouvindo aí, a gente vai falar Casa 6, tudo isso. Tá? E, então, isso daí, as perguntas, meu amigo, ficam para depois que eu terminar a apresentação, tá? Aí eu respondo, posso responder essas perguntas que você já está fazendo aí, tá? Mas, enfim, antes mesmo de entrar na astrologia, é essa questão de tomar consciência de que nós temos uma responsabilidade quase que absoluta pela nossa saúde. Só que isso nós fomos acostumados a terceirizar essa questão a peso de ouro, né? A gente estava no começo aqui, antes das pessoas entrarem, estava só a Ana Orsi e eu conversando sobre um dentista e o preço dos dentistas, não sei o quê. Então, e que não depende também do dentista, não depende do médico, né? É o sistema, é esse sistema todo que foi montado em cima da saúde, em cima das questões principais que nos levam a ter uma dependência externa e de não ter ainda desenvolvido como humanidade a sabedoria de cuidar de nós, da nossa saúde, e não de ficar tentando curar a doença. Cuidar da nossa saúde, não curar doença. Né? Então, esse que é o princípio que nós precisamos ter. Então, hoje em dia, tem esse pensamento mais integrativo, e é nele que a gente tem que se apegar, né? Na homeopatia, na terapia floral, em métodos de autocura. A astrologia, ela oferece uma série de dicas, mas a astrologia, ela serve de dicas até nesse sentido, para você cuidar da sua saúde, prestar atenção nela, mas não para fazer curas milagrosas, porque
essas doenças terríveis que necessitam de curas milagrosas foram criadas não pela natureza, foram criadas pela não natureza. Não pela mãe natureza, mas pela não natureza. Que, como eu falei, a natureza tem a autopoiese, todos os seres, né? A Ana sabe muito bem que o cachorrinho sabe, ou sabia, né? E comer as ervinhas, que quando ele tem algum problema é instintivo, ele vai lá come umas ervinhas lá. Ele acha na rua, onde tiver, e o cachorro também devia viver onde tem essas ervinhas para ele poder achar, né? E não só no sofá, né? Devia ter essa possibilidade aí também, porque ele também está submetido a esse sistema. E hoje eu tenho visto o convênio de cachorro mais caro até do que convênio de gente, né? Então, tudo a gente vai vendo como nós somos explorados, independente de qualquer coisa. Isso é sistema, não é um viés político de isso ou daquilo, é o sistema todo, né? Então, está todo mundo inserido nesse sistema e todo mundo dependendo desse elefante branco aí caríssimo que nós temos aí. Então, não dá para falar de saúde sem que a gente possa conversar um pouco sobre isso mesmo, né? Porque existem formas, a própria homeopatia, já citei, existem formas, pelo menos, da gente ir se afastando. As pessoas falam, eu vou falar pela minha visão, né? Nós temos uma professora homeopata aqui de primeira linha, professora universitária e palestrante de primeira linha sobre homeopatia, que já se apresentou aqui e está aqui presente. Mas eu vou falar como eu vejo. A homeopatia, evidentemente, fala, não serve para nada, é placebo, não sei o que e tal. Não serve para tirar você de uma crise terrível, né? Não serve para fases agudas de, entre aspas, doenças que não deviam ter alcançado a fase aguda, que a homeopatia teria curado no início do sintoma, porque a homeopatia não cura o sintoma. E não é só homeopatia, eu estou chamando de homeopatia todo o aspecto da medicina integrativa que leva em consideração a psicologia também, a pedagogia também, como a Giza nos mostrou também semana passada. Então, existe crescendo, assim como a permacultura cresce na consciência humana, também a medicina, vamos chamar integrativa, cresce. E a homeopatia, quando ela trabalha, principalmente criança, né? Você tratar com homeopatia, e sendo homeopatia incluindo todas essas coisas, você já prepara a gente para encarar os distúrbios da nossa sociedade para poder manter a saúde. Porque nós adoecemos por conta dos distúrbios da nossa sociedade. Como disse a Paula Toller aí, o mundo está errado. Então, é por causa dos distúrbios da nossa sociedade. Agora, não adianta a gente também querer combater isso que nem Dom Quixote, né? Mas a gente pode falar e procurar acender uma velhinha do outro para a gente começar cada vez mais, como eu vou mostrar algumas coisas aqui através da astrologia, cada vez mais a nos observar, a saber quem nós somos. Que o meu nome é Sérgio, o meu nome não é protocolo, entende? E os caras que estão curando protocolo, eu não chamo protocolo, eu chamo Sérgio, a Ana chama Ana, a Andréia chama Andréia, né? O Celso chama Celso. Então, não chamamos protocolo. E também não chamamos média,
né? Não chamamos... Meu nome não é média, não é coisa. Eu sou o Sérgio. Quem conhece o Sérgio? Eu. Deveria. Deveria. Mas se eu terceirizo tudo que eu sinto, eu nunca vou ser, sabe, nunca vou saber quem eu sou, né? Mas, se a gente for por aí, a gente acaba levando o tempo da astrologia todo, e não é isso que eu quero, né? A gente tem algumas questões astrológicas para colocar aqui, né? Até eu vou botar aqui, assim, maior para... Vamos então para essa parte astrológica que nós vamos ver hoje, né? Existem outros indicadores astrológicos e, e nós vamos ver hoje o que for possível, né? Nesse nosso encontro. Basicamente, no mapa astral, é formado pelos signos, os signos regem partes do corpo, que nós vamos dar uma olhada nisso agora, né? E também nós temos uma casa astrológica, que é a sexta casa, que é considerada a casa da saúde. E nós temos uma coisa que eu estou trabalhando muito agora, novos corpos que estão sendo descobertos a partir dos anos 70, pode-se dizer, com a descoberta de um asteroide chamado Quiron, que é utilizado cada vez mais na astrologia, que é o chamado mitológico curador ferido. Então, a primeira proposta que eu tenho é da gente entender Quiron, que ele é um centauro mitológico que foi ferido na coxa e não conseguia se curar, não conseguia a cura. E isso naquele tempo, né, de Heródoto, onde a cura na Grécia era algo de manter mesmo a saúde, né, através de banhos, através de ervas, através da própria natureza, como o cachorrinho que vai lá procurar o que ele necessita. Então, surge essa figura de Quiron, nos trazendo uma informação muito importante, como todos os mitos trazem para nós, né? Então, o mito de Quiron, do curador ferido, ele desenvolve a ideia de que nós somos responsáveis pelos nossos desequilíbrios, que a gente pode chamar de cura das nossas questões. Nós somos dotados, como já falei, de autopoiese, já falei de salutogênese, nós somos dotados de dons naturais para reconhecer as nossas necessidades e os nossos equilíbrios. E desequilíbrios e equilíbrios. Isso instintivamente. Mas com o advento da evolução da humanidade, a gente perdeu o contato com o instinto. Primeiro, porque o dogma acabou superando o instinto, e segundo, porque o mental inferior, vamos dizer assim, o racional absoluto, linear, né, junto com o dogma, um nasce para combater o outro, mas tudo isso acaba tirando a gente do contato com o nosso instinto.
Mas agora esses fatores estão aparecendo na nossa consciência. Retomar o nosso instinto. Então, o Kiron, ele caminhava a cura dele, né? Então, a gente pode dizer assim, o curador ferido, ele tinha uma necessidade de cura e ele procurou desenvolver isso. E assim ele tem uma história de praticamente desenvolver toda a medicina possível e então poder aplicar isso também a outras pessoas. Isso, para mim, traz, né, principalmente quando me deparei com um livro chamado A Doença como Caminho, veja, Kiron, o curador ferido, e que caminhava a própria dor, né? Kiron caminhava a própria dor. Ele saiu caminhando, né, buscando essa cura. E esse livro ele veio trazer para muitos de nós que procuramos compreender melhor, né, o nosso sistema humano, esse livro veio mudar muita coisa na nossa consciência. Inclusive, eu li esse livro antes de ter um contato maior com a figura do Kiron. E esse livro, só o nome dele é a própria cura, né? A Cura como Caminho, o nome do livro, que já foram escritos até pelos mesmos autores, que é Rudiger Dahl e Thorvald Dettelsen, não sei nem falar direito o nome deles, mas você põe lá Cura como Caminho, o pai Google vai mostrar esse livro de capa vermelha. E eles mesmos já escreveram outros, esses eles escreveram juntos, outros eles escreveram separadamente, e tem outros autores também que vão pela mesma linha de traçar esse caminho em busca da cura e do equilíbrio, né, de buscar a cura. Então, o nosso mapa, o mapa de todos nós, mostra a posição natal desse planeta anão, sei lá, a astronomia está ainda brigando aí para chamar esses corpos menores de alguma coisa, mas eles são importantíssimos na astrologia. E o Quiron mostra, então, também um caminho. Pois eu vou mostrar isso, como eu sempre gosto de fazer, no próprio mapa do nosso país, do Brasil, falando da nossa população, da cura da população, né? Então, na medida que ele vai caminhando, ele vai desenvolvendo um conhecimento de si e um conhecimento da própria dor, ele vai tentando isso, tentando aquilo. Então, nós mesmos vamos procurando encontrar o nosso equilíbrio maior, que vai permitir que a gente construa uma sociedade mais equilibrada, na medida que a gente faça esse trabalho. E é isso que a astrologia indica, né, a partir dos mapas dos planetas que são chamados geracionais, mas que eu prefiro chamar de transpessoais, que foram descobertos recentemente. Esses corpos que foram descobertos recentemente, eles se referem à ampliação da consciência. Ampliação da consciência. Descoberto Quiron em 1977, eu acho, descoberto Quiron quer dizer que o ser humano toma consciência de que ele pode e deve assumir a responsabilidade pela sua saúde. É isso que Quiron fala. E assim por diante, e tem outros aí, que hoje nós não vamos entrar muito neles, provavelmente numa outra oportunidade, porque não temos tempo para fazer isso. Então, nós vamos fazer uma visão geral aqui da regência dos signos sobre a nossa saúde, sobre a nossa anatomia, sobre a nossa fisiologia, o nosso corpo.
né, e os nossos órgãos. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela. Então, estamos aqui com os signos e as regências, né? É muito interessante isso, porque aqui é a ordem dos signos, né? Áries, Touro, aqui eu fiz isso para usar com os meus alunos, né? Então, os alunos já sabem o que são esses símbolos, né? Mas eu vou falar aqui. É a ordem natural do zodíaco. Primeiro signo, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, e eu vou falando aí, né? Mas a gente nasce pela cabeça, não é? Naturalmente, né? Quando a gente nascia naturalmente, a gente nascia pela cabeça. Agora a gente nasce pelo corte, eu sei lá pelo quê. Mas, então, conforme você vai nascendo, conforme vai entrando o seu corpo na Terra, no planeta, vai os signos vão regendo as partes através dessa ordem. Então, o que nós temos aqui? Primeiro signo, Áries, ele rege cabeça e glândulas suprarrenais, que além dessa questão de entrar pela cabeça e regência, Áries rege a cabeça, Touro rege a garganta, Gêmeos rege os pulmões, também foram sendo desenvolvidos pelo ser humano alguns outros elementos do corpo humano que têm funções que são relativas à energia do signo. Signos são campos de energia, né? Então, esse campo, Áries, é um campo que é relativo à cabeça e às glândulas suprarrenais. Essa tabela também, ela não é assim absoluta. Existem várias pequenas variações, né, conforme linhas de astrologia e maneiras que foram se desenvolvendo. Mas o fundamento é esse, né? Então, que Áries rege a cabeça, Touro a garganta, e aqui os Gêmeos os pulmões e assim por diante, isso é comum em todos. Agora, as outras regências aqui, essas são as que eu escolho dentro das que eu pude estudar, né? Mas existem algumas diferenças aí de uma para outra. Então, Áries rege a cabeça e também essas glândulas suprarrenais que produzem adrenalina, que é um hormônio muito, vamos dizer assim, coerente, né, com a energia impulsiva de Áries, né, com essa energia é, de muita força, muita energia mesmo, muita disposição do ariano, bastante adrenalina, né? Porque ele é o primeiro signo, ele é o primeiro que chega, ele precisa abrir caminho, né? Então ele é responsável pelas iniciativas, ele abre caminhos e ele então traz essa regência da nossa cabeça, que entra em primeiro lugar. Touro vai reger essa região aqui, né, que é a garganta, o pescoço e o tiroide. Você vai nascendo, aí Touro já pega essa região aqui, que tem uma importância da nossa fala, né? Os taurinos são grandes tenores, né? Tem essa coisa da fala, né? Assim como os arianos, eles têm cabeças significativas, né? Às vezes, pelo lado negativo, tem quedas, batem a cabeça, e é comum o ariano machucar a cabeça.
porque essas áreas são mais delicadas para essas pessoas, né? Então, aqui, garganta, pescoço, tireoide, regidos pelo signo de Touro. Veja, isso não quer dizer que quem é desse signo vai ter problema nessas coisas. Isso quer dizer que existe uma relação do seu signo com essas regiões, então ficam regiões a serem observadas, porque elas podem trazer uma intensidade muito positiva, essas regiões, mas também podem trazer debilidades. Então, o que a gente observa astrologicamente é que isso possa ser um ponto de observação para nós, principalmente para o nosso Sol e a nossa Lua. Para quem conhece o nosso Sol e a nossa Lua, às vezes até mais a Lua acaba funcionando com isso do que o Sol. Mas para os dois funcionam com atenção para essas questões, né? Eu, por exemplo, eu tenho Lua em Libra e eu tenho um caso de pedra no rim. Com 16, 17 anos, eu tive crise renal de pedra, que é um caso muito raro, acho que a doutora Maísa até deve concordar. Pelo que eu mesmo ouvi, um caso muito raro. Naquela época, para você tirar umas chapas de radiografia que hoje você faz com ultrassom em 10 minutos, eu levava um dia inteiro tomando contraste, o dia inteiro era horrível. Várias vezes eu tive que ir fazer isso por conta do meu tio, pai da Silmara, médico, que me tratava, né? Isso naquela época que eu tinha essa idade adolescente. E tinha mais a ver com a minha lua. Já estou falando de mim aqui, como geminiano, eu não tenho muito talento fino com as mãos. Mas eu tenho talentos bons com as mãos, por exemplo, como massagista e, por exemplo, como cozinheiro. Então, minhas mãos estão sempre atuando de alguma forma. Então, isso para dar um exemplo pessoal meu, né? Então, pulmões, braços e mãos. Câncer rege os seios, estômagos e glândulas mamárias que estão referentes ao seio. Atrás ali vem o coração, que estão regidos por Leão, né? Ricardo, coração de Leão, Leão, rei da selva, né? Esse coração que é o rei dos órgãos, né? O coração, essa glândula timo, que está aí na região cardíaca, e a coluna vertebral, que também tem uma relação com essa posição, né, de já estar torácica, né, da gente já estar colocando o tórax para fora, né? Aqui, Virgem vai fazer o trabalho mais pesado, que é os intestinos. Então, por isso que a gente sempre fala que o virginiano é um servidor, assim como o pisciano é um eixo, peixes e virgem, é o que eu chamo de eixo do serviço, porque eles fazem o serviço mais difícil, mas virgem mais relativo ao elemento terra, que é o elemento de virgem, e peixes mais relativo ao elemento água, as emoções, a própria espiritualidade, a alma, né? E eles são servidores natos, tanto é que cabe à Virgem lidar com os intestinos. Então, virginianos podem observar bem como funcionam os seus intestinos e aprender com eles mesmos qual é a alimentação, né? Uma vez eu vi um filme da medicina chinesa, não era da medicina chinesa, mas
onde tinha uma cena da medicina chinesa, no filme O Imperador, filme antigo lá Uhum. do Imperador da China, e então ele era cuidado, esse pequeno imperador que tinha nascido lá, cuidado por todo mundo. E o médico, ele todo dia colhia as fezes do imperador. É isso que é uma das poucas coisas que eu me lembro assim do filme, mas que me marca por causa disso. Ele colhia as fezes e ele diretamente receitava a partir das fezes, ele receitava a nutrição dele. Ele era o médico e o nutricionista. Então, era olhando essas fezes todo dia. E não é à toa que todo mundo tem essa coisa ainda desse princípio ainda animal, né, de olhar para as fezes que fez, né? Quem é que não vai olhar, né? Então, ela ensina muito para a gente de como as coisas estão acontecendo com a gente, né? O que a gente está amarrando quando a gente tem um quadro de prisão de ventre e o que está escorrendo pelos dedos quando a gente tem um quadro mais diarreico, né? Então, assim como isso, observando todas essas questões, nós vamos aprendendo sobre nós mesmos, né? Bacana disso é dentro de uma comunidade, como lá na China tem essa medicina chinesa, que é uma coisa meio de domínio público, né? Na época que a base era a medicina chinesa, porque hoje, apesar da medicina chinesa, a China também tem os mesmos remédios que a gente, e mas na base a China era assim. Também consta que na China, cada quarteirão, em determinadas épocas, sei lá, cada quarteirão tinha um médico que era responsável pelo quarteirão. Então, esse médico, ele era sustentado pela comunidade, ele não cobrava diretamente consultas ou serviços, mas ele era sustentado, a família dele era sustentada pela comunidade e ele era pela responsável pela saúde, não pela cura da doença. Vem antes, né? Responsável pela saúde do quarteirão. Então, isso já ouvi que era da China, já ouvi que era na Índia, mas de qualquer jeito tem essa história para a gente recordar de outros momentos mais simples da humanidade. Então, só observando os intestinos, nós temos muito a saber. E quando a gente observa a nossa urina, nós temos muito a saber dos rins. Eles estão bem aqui no meio, né? Você vê como eles estão bem aqui no meio? Esses dois aqui, eu me lembro eu passei por alguns médicos antroposóficos na vida, e um deles era sempre a mesma pergunta quando sentava para consulta. Ele falava assim: cocô, xixi? Era a pergunta que ele fazia. Assim, cocô, xixi? Então, sempre dizia assim: tá bom, tá isso, tá não sei o quê. Porque aqui é o centro da coisa, Virgem e Libra, cuidando dos intestinos e dos rins. Os rins são duplos, né? E Libra também é um signo de relacionamento. Então, esses dois rins, um olhando para o outro e fazendo esse serviço. Depois, descendo, a gente tem aqui o aparelho reprodutor, os órgãos genitais, regidos por Escorpião, que tem essa relação com a sexualidade, né? E então tem essa regência aqui desses órgãos. E vai seguindo, né? Você vê que a gente está aqui em cabeça, garganta, pulmão, seio, estômago, coração, intestino, rim, órgãos genitais. Chega em Sagitário da flecha, né? Que também Sagitário tem a ver com Quíron, porque Sagitário também é simbolizado por um centauro, né? E então rege aqui as coxas, os músculos e também o fígado já pega para Sagitário
já pega essa energia do fígado, né, que junto com os intestinos e os rins, eles são fundamentalmente responsáveis pelo nosso funcionamento. O coração está lá bombando, né? Mas eles são responsáveis pelo nosso funcionamento. Aí nós chegamos em Capricórnio, Sagitário Capricórnio. Então, Saturno, que rege Capricórnio, né, ele é responsável pelos nossos limites. É aquele que limita, porque é o último planeta visível a olho nu. Ele limita a nossa consciência. O limitava, porque hoje nós já conhecemos planetas além de Saturno. Então, a nossa consciência já se abriu para Urano, Netuno, Plutão, esses planetas transpessoais. Eles já trazem uma outra vibração, né? E então, pele e ossos, né, dentes, né, articulações, tudo isso está na regência de Capricórnio, né? Aquário tem a história do calcanhar de Aquiles, né? Que Aquiles da Guerra de Troia, né, herói da Guerra de Troia, que no fim ele é morto por uma flecha no final da guerra, né? A flecha de um troiano que atinge o calcanhar dele. Mas a história do mito de Aquiles é que a mãe dele leva para uma benzedeira, alguma coisa assim, para fechar o corpo dele, quando ele era bebê. Então a mãe já levou, quer dizer, já tinha o instinto que ele ia ser um grande guerreiro, Aquiles. Então a benzedeira, ou sei lá o nome que era, segurou nos dois calcanhares e mergulhou num rio ou num lago que tinha ali, e com isso ela banhou de imortalidade, né, de imortalidade o corpo dele todo, mas onde ela segurou com as mãos o calcanhar era um ponto vulnerável, então foi ali que ele foi pego, né? Então, Aquário tem uma questão de saber muito, enxergar muito, mas que pode, às vezes, por um detalhe, se, se perder, né? De alguma forma, por algum detalhe que ele pode ser pego, né? Mas não tira o valor do aquário. Então, o calcanhar, o tornozelo, e principalmente depois da descoberta de Urano, e Urano trazendo a regência de Aquário, que antes era de Saturno também, o sistema nervoso também recebe a regência de Aquário, que tem muito a ver com esse impulso elétrico que é característica do planeta Urano. Então, o sistema nervoso. Peixes, então, sobrou os pés, né? Então, tem só a ideia de Cristo. Cristo é era de peixe, né? Essa era da compaixão, que é ligado ao signo de peixe. Essa era, e Cristo tem a cerimônia do lava-pés, que é ligada com o Cristo, né? Então, é mais uma maneira de perceber que pés, né? E também já vi referência a pés como pecado, né? Pecado, alguma coisa que vem dos pés, ou seja, de um mau caminho, alguma coisa assim também, né? E isso também faz muito sentido, não sei se com relação ao próprio Cristo, mas com relação às igrejas que se sucederam ao Cristo, onde o pecado passa a ter uma força bastante grande, mas talvez uma força de controle das pessoas mais do que da espiritualidade das pessoas.
mas... E entra também o sistema linfático, né? Peixe é um signo de água, e assim como Virgem, seu oposto rege os intestinos, que é uma parte bem terra, né? É a terra quando que a gente está lidando dentro da gente, é a terra que a gente come, é a terra que a gente expele, e aqui o sistema linfático são as nossas águas. Então, por aí nós temos essa visão para vocês, né? Verem aí a sua luz, seu sol, conforme vocês souberem, né? O sol vai falar do seu signo que você conhece, né? É o signo do sol. E a lua precisa calcular na data do seu nascimento onde que estava a posição, em que signo ela estava, né? Então aí precisa de um astrólogo ou de uma consulta a sites de astrologia que fazem o mapa astral gratuitamente, aí astro.com, Personare, fazem os mapas e vocês podem também ver essas coisas, né? E qualquer observação, pergunta, a gente pode responder daqui a pouco mais sobre isso, porque até eu queria falar para o Carlos, esses nossos encontros aqui não são especificamente para astrólogos, né? São encontros que são para leigos e para astrólogos que têm interesse com a maneira que a gente tem de ver a astrologia, né? Então, a gente tem uma maneira de estar falando com os leigos, né? Para que eles vejam, leigos no sentido de que não estudam astrologia, não têm esse conhecimento. Nós não somos aqui, não fazemos um trabalho de aprofundamento astrológico, e sim de divulgar conhecimento astrológico para todos, né? Essa é a ideia de oferecer para todos. Então, bom, então isso daqui eu vou tirar. E hoje eu vou fazer diferente, assim, sobre essa questão que nós vimos agora. Eu queria saber se tem alguma pergunta especificamente sobre isso. Depois eu vou colocar aqui o mapa do Brasil e vou mostrar a posição do Quirón, a posição de casa 6 e essas coisas, tá? Então, eu queria saber se dessa tabela que a gente mostrou aqui, se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa. Eu não tenho dúvida, Sérgio, mas acho que talvez você poderia ter falado dos planetas que regem cada signo, né? O planeta que rege cada signo, eu posso falar. Na verdade, a gente considera a regência do signo, porque tem planeta que rege dois signos, como você sabe. É verdade, é verdade. Então, tem a coisa. Mas eu vou voltar lá e vou mostrar os planetas que regem os signos, mostrando assim é mais fácil. Alguma outra questão? As glândulas que nós conhecemos têm lá algumas, né? Que são dadas essas regências, né? Aliás, as suprarrenais também podem ser, que não está escrito ali, também pode estar. Eu falo disso lá. Alguma coisa a mais aqui? Não, né? Então, eu vou voltar para aquela tela. Então, aqui,
Áries é regido pelo planeta Marte. Touro é regido... Eu não vou dar muita explicação pura para isso, porque hoje a gente vai Não, falar não de precisa. saúde, entende? Então, se eu ficar explicando por que aqui, eu não consigo terminar. Mas Áries é regido pelo planeta Marte. É bom que todo mundo saiba, quem não sabe, né? Touro é regido pelo planeta Vênus, que tem regência dupla. Depois eu mostro. Gêmeos é regido pelo planeta Mercúrio, que também tem regência dupla. Câncer é regido pelo planeta que a gente considera planeta na astrologia, a Lua. Leão é regido pelo Sol. Virgem é a segunda regência de Mercúrio, né? A primeira regência de Mercúrio é Gêmeos, a segunda regência de Mercúrio é Virgem. Libra é a segunda regência de Vênus. Então, Vênus rege Touro e Libra, Mercúrio rege Gêmeos, não, e Gêmeos e Virgem. Foi tudo aqui. Escorpião é regido por Plutão depois que ele foi descoberto. Antes era regido por Marte, que tinha regência dupla. Deixou de ter pela descoberta de Plutão, que se entendeu que tinha mais essa característica. Muitos astrólogos não consideram esses planetas, mas eu dou mais importância até para esses planetas, porque eu considero que esses planetas vêm trazer abertura de consciência humana, né? Consciência humana ia até Saturno, depois que foi descoberto Urano, e os outros, ele foi ampliando essa consciência. E essa consciência que nós precisamos desenvolver cada vez mais. Então, Plutão regendo aqui Escorpião, onde antes regia Marte. Marte fica na astrologia como co-regente. Sagitário regido por Júpiter, o Centauro. Capricórnio regido por Saturno, o limitador, né? Entre outras coisas. E Aquário regido por Urano, porém era regido antes por Saturno, que também tinha regência dupla. Então, você vê, conforme aumenta a nossa consciência, aparecem novos elementos e essas regências duplas vão deixando de ser duplas, né? Porque vão aparecendo novos regentes. Então, isso é a consciência em expansão da humanidade. E Peixes era regido por Júpiter, que tinha regência dupla, e continua como co-regente, mas é regido por Netuno, né? Então, esses Urano, Netuno e Plutão são os três planetas maiores que a gente considera do sistema solar, embora hoje a astronomia tenha desbancado Plutão, mas para a astrologia, Plutão talvez seja o mais poderoso de todos. Nós temos aqui nesses três, nós temos Urano, que vem reger Aquário, Netuno, que vem reger Peixes, e Plutão, que vem reger Escorpião, né? Então, assim fica, como a Ana pediu, os planetas regentes dos signos. Então, planetas são focos de energia, signos são padrões, são campos de energia, né? E casas, que a gente vai ver agora também, casas são cenários onde essas energias se manifestam, né? Então, planeta vem do céu, o signo está lá no céu, são focos de energia, campos de energia que estão lá e que simbolizam campos e focos de energia no nosso planeta, aonde nas casas. Casa se refere a locais, cenários da vida humana na Terra. Eles não são relativos ao céu, mas eles são regidos também. Então, casa 1 regida pelo primeiro planeta, que é Áries, pelo primeiro signo, que é Áries, o casa 2 regida por Touro,
E vamos dizer que a casa 6 é a casa onde se encontra, eu gosto de chamar de cotidiano, porque é uma casa onde fala do nosso dia a dia, tanto com relação à saúde como em relação ao trabalho que a gente faz. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a casa 6 é regida por Virgem, né? Então, vê que a nossa saúde ela é praticamente regida pelos nossos intestinos, que é regido pela nossa alimentação. Isso a gente tem visto bastante nos influenciadores aí do Instagram e tal, os médicos falando muito dessa questão de intestino, né? Até falando que o intestino é um segundo cérebro, né? Até a forma do intestino delgado é semelhante à forma do cérebro, né? Então, tudo isso se relaciona à saúde, né? Como nós estamos falando aqui, para a gente ver que a astrologia ela tem visão e tem símbolo para todas essas coisas, né? Para todos os movimentos da humanidade, nós podemos encontrar simbolismo astrológico, porque a astrologia é simbólica, ela não é uma ciência racional, linear. Ela é uma ciência simbólica complexa, onde todas essas coisas funcionam ao mesmo tempo, assim como funciona um ser humano. O ser humano funciona com ouvir, falar, pensar, sentir, querer, todas essas coisas juntos ao mesmo tempo, né? Então, isso dessa forma. Agora, deixa eu ver se eu encontro aqui umas coisas, já que eu abri aqui, umas coisas interessantes, mas não é aqui não que eu vou encontrar. Então, eu vou lá para onde a gente vai, depois, se tiver tempo, vou falar. Então, aqui a gente tem, como eu gosto de mostrar sempre um exemplo, e embora a gente, quando estuda o mapa de um país, a gente está estudando, usando o que a gente chama de astrologia mundial e não astrologia pessoal, porque é para um país, né? Se eu quiser estudar para o próprio planeta, eu vou tirar esse mapa para Greenwich, que é o marco zero da humanidade, né? Por convenção. Por convenção também, normalmente os mapas para o Brasil eu tiro para Brasília. Só não tiro para Brasília esse aqui, que é o descobrimento que a gente sabe que aconteceu em São Paulo, né? Então, o mapa de descobrimento eu prefiro tirar para São Paulo mais do que para Brasília, para o local onde a coisa aconteceu. Então, aqui São Paulo, né? Existem também, entre os astrólogos, várias versões, principalmente o ascendente, eventualmente em posições diferentes de Aquário, e também alguns astrólogos também concebem que o ascendente do Brasil seria Peixes. E, às vezes, isso também é interessante, mas eu sinto a importância do Aquário aqui no ascendente do Brasil. Então, essas casas também, cada uma rege um cenário da vida humana, aproveitando para Ana depois não me pedir, eu vou falar, em uma palavra cada casa, em uma palavra, tá? Mas essas casas têm textos e mais textos estudando essas casas. Então, eu digo, primeira casa, casa 1, personalidade, casa 2, valores, casa 3, contatos, casa 4, origens, casa 5, criatividade, casa 6, cotidiano, onde inclui a saúde, né? Aqui na casa 5, criatividade, inclui também as crianças, né? Que vem de criar, criatividade, que vem do signo de Leão, que é regente dessa casa. Aqui, casa 6, cotidiano, a gente faz cocô todo dia, né? Ou deveria. Aqui, casa 7,
são as alianças, né? A casa 5 fala das nossas atrações, namoros, atrações afetivas, né? E a casa 7 já fala, muito se diz que é a casa do casamento, eu prefiro chamar casa das alianças, que a gente faz compromissadamente, né? Então, o casamento não precisa que seja oficial, mas quando as pessoas decidem viver juntos, comprometidamente, eles estão fazendo uma aliança. A casa 8 é uma casa bastante profunda, complexa. Por um lado, a gente pode dizer que se a casa 2 são os valores, a casa 8 são os valores do outro. Isso faz um sentido, tem muita coisa, mas eu gosto de dizer que aqui a casa 8 é a casa da transformação ou regeneração, onde nós, né, onde nós aqui temos uma necessidade de uma correção profunda de questões, e aqui no nosso planeta tem Mercúrio aqui, mas não vou entrar nesse assunto que não é da saúde. A casa 9, veja, depois que eu entro num contato mais profundo, até com as minhas sombras, com esse processo de regeneração, eu chego na casa 9, que é uma casa que a gente pode dizer de visão do mundo. Uma visão do mundo, essa casa, depois que eu me aprofundo, eu conquisto uma nova visão de mundo. A casa 10, vamos dizer que é a casa da realização, casa 11, comunidade, e casa 12, recolhimento, onde a gente se recolhe finalmente, buscando estar mais próximo da nossa alma, da espiritualidade. Isso aqui significa simbolicamente uma vida humana passando por todas as casas. A primeira, com a força de Áries, energizando o nosso processo de caminhada. Aqui em cima, a realização, o ponto mais alto, essa flecha, a gente chama de meio do céu, e depois a gente vai recolhendo para voltar para o mundo espiritual, tá certo? Então, tudo isso simbolicamente e tudo funciona ao mesmo tempo. Então, aqui, vamos aqui estudar, né, que a gente acabou já passando o tempo mesmo, que a gente já abriu para isso. Estudar, dar uma olhada na casa 6, que é a casa onde a gente vê a saúde, né? Então, quando para a gente ver a saúde, a gente olha para o signo que está aqui, para os planetas ou outros símbolos que estão aqui, né? Aqui, no caso, a gente pode considerar essa Vênus ainda na casa 6, ela poderia já estar entrando na casa 7, e eu vou falar só de planeta aqui, eu não vou falar de outros símbolos aqui, porque não tem como agora. Então, tem planeta aqui, no caso do Brasil, tem o signo regente e tem o regente desse signo, que é a Lua, né? Então, a saúde pública, porque quando eu estou falando do mapa do Brasil, eu estou falando de saúde pública. Eu não estou falando saúde dos brasileiros, que não tem como, né? Mas falando do sistema público de saúde, né? Então, a gente vê que Câncer é um signo muito emotivo, um signo de água, muito emotivo. Então, a nossa relação com a saúde, a relação pública nossa com a saúde, é muito emotiva, não é tão racional, é muito emotiva, e a ideia é que também não seja exclusivamente racional. Exclusivamente racional é o sistema que se impõe a nós. Mas nós temos uma questão emocional muito grande. Por isso que a saúde mental no Brasil também é muito delicada, que nós temos câncer, aí câncer
ele pode ser dado bastante à ansiedade e pode ser dado bastante à depressão, coisas que o Brasil é recordista, né? Então, nós, pelo outro lado, se nós tivermos uma relação com o oposto, com o signo oposto, mais efetiva, que é Capricórnio, e a casa oposta, né? Que é a casa 12. Então, se nós tivermos uma emotividade mais controlada, pelo oposto aqui, que é Capricórnio, que no exagero é controle puro, né? Regra em cima de regra, no exagero. Então, regras e controle de maneira equilibrada entre esses dois signos, né? Então, regras de alimentação, aqui também Câncer fala da alimentação de todos nós. Se eu estivesse olhando para um mapa de uma pessoa, eu estaria falando isso de uma pessoa, né? Mas aqui é de todos nós, do povo brasileiro e do povo que se encontra no Brasil. E então essa parte emotiva, ela é muito forte na questão da nossa saúde, né? E a regência desse signo também é importante para a gente reconhecer o que está acontecendo aqui. E a regência é da Lua, então a Lua está em Gêmeos, numa conjunção exata com Júpiter. Então, isso, né, essa conjunção com Júpiter aumenta ainda mais a questão emotiva. E tudo isso está na casa das origens, que eu chamo, é basicamente da nossa família e da nossa linhagem também, né? Das origens. Então, isso também tem uma relação muito grande com os antepassados. Então, por isso que as constelações familiares, muitos astrólogos trabalham com as constelações familiares no Brasil, não sei fora, né? Mas no Brasil pegou muito, né? O Bert Hellinger, que criou as constelações, veio muitas vezes para o Brasil até morrer. Eu acho que a esposa dele ainda vem até hoje, se não me engano. Enfim, nós aí temos essa consciência de linhagem muito importante e também, sendo o signo de Gêmeos, né? O signo de Gêmeos, ele rege lá os braços, os pulmões, então, e as mãos, né? Então, eu também penso que isso daqui, com relação a essa lua Júpiter, na casa 4, que é a casa do povo, também fala muito da nossa capacidade de trabalho braçal, né? O brasileiro médio, né? O brasileiro não chama médio, né? Chama, mas uma grande parte dos brasileiros se dedica ao trabalho braçal, né? Ao trabalho de início na roça, né? A maioria, depois que a roça foi sendo mecanizada e os pau de arara foram trazendo para cá, veio para a construção civil. Então, esse trabalho manual do brasileiro, ele é muito significativo, né? Na construção, né? Então, trabalho manual pelo povo, né? Na construção da nossa estrutura, que está aqui no signo oposto, né? Que seria Sagitário, né? Na casa oposta, que seria a casa 10. Então, tudo isso são considerações a respeito do nosso sistema de saúde e da nossa... Aqui, tanto casa 4, né, quanto você vê que a Lua, ela duplica, porque ela rege a casa 4 e rege o signo de Câncer. Então, o poder da família é muito grande na questão da saúde. Então, a gente vê que a família, ela sempre está muito preocupada com a saúde, e isso faz... e também, Câncer também fala da alimentação, né? Casa 4 também fala da alimentação.
Então, isso faz aquela coisa de dar muita comida para o bebê. Hoje em dia, isso já diminui, né? Porque tem mais consciência. Mas dar comida para a criança tem que comer. Na minha casa, quando a gente era garoto, até hoje, se eu vou na casa da minha tia, por exemplo, cuja filha está aí, e ela vai me servir, eu peço uma colher, ela põe três, né? Até hoje é isso, né? Nessa geração, a irmã da minha mãe, né? É a geração dos meus pais, né? Então, essa 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 questão também da saúde, né? E aqui o nosso amigo Carlos andou desenhando aqui, mostrando uma série de coisas, mas nós já estamos aqui no final da apresentação de hoje e, como eu disse, é uma apresentação superficial para pessoas, não para aprofundar isso, né? Agora, a gente pode formar grupos de aprofundamento também, se houver interesse, para a gente poder aprofundar mais essas coisas. Então, eu não tenho como falar de todas essas questões aí, porque até já passamos 15 minutos do nosso tempo normal, né? Para mostrar para vocês um pouco daquilo que a gente pode ver, né? Das regências que nós temos no nosso corpo, que isso cada um já pode observar um pouco, né? E, e de como, dentro de um mapa, a gente pode fazer observações sobre a saúde. Então, por hoje, nós vamos ficar aqui, embora tivesse mesmo muito mais coisa para ser falada, mas não numa live superficial de 1 hora, tá? Então, é isso aí. Vamos tirar. Né, Carlos? Então, eu peço desculpas aí por não poder entrar em tantas questões como você fala, mas você já me enseja a ideia de poder formar um grupinho de aprofundamento e, se alguém tiver interesse de fazer isso, é só passar uma mensagem para nós, né? Pode ser pelo Instagram, onde todos me encontram, ou pelo WhatsApp. E eu que agradeço, todos somos mestres, né? Uns dos outros, e eu que agradeço. E a gente pode, sim, formar um grupinho. Tem um grupo de alunos que a Ana já tem, né? Tanto é que ela faz aí as nossas perguntas, já me põe aí na berlinda aí, e ela já Ah, tem. não é? Imagina pôr na Não, estou brincando. berlinda. Já é um grupo que a gente está estudando junto desde antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia, a gente começou esse grupo, então já tem mais de 5 anos, né? Então, estudando num grupinho legal. Então, isso pode acontecer também, né? E, Jane, obrigado. Eu gostei muito de ouvir você falar isso, porque queria sentir mesmo o que, se o que eu estou passando aqui foi útil para vocês. Como eu digo, esse é um trabalho voltado para os grupos 60 a mais, que são muito interessados nas coisas realmente. Eu realmente, depois que eu me aproximei dos grupos 60 a mais, também um pouco antes, pelo menos 1 ano antes da pandemia, que eu comecei a me relacionar com esses grupos, eu fiquei muito impressionado pelo interesse realmente que essas pessoas têm por conhecimentos mais profundos, sabe? Nunca imaginava que as pessoas dessas idades fossem ter o interesse pela astrologia que elas demonstraram, né? Fazendo aulas. Nós temos um grupo que a maioria, esse grupo com a Ana, a maioria é 60 a mais desse grupo. Já tive outros grupos 60 a mais também. Então, não, você não, né, meu querido? É,
Mas, né, a origem dessas lives nasceram em grupo 60+. E aí não é só você que não é 60+ aqui, tem outras pessoas, mas tem uma pequena maioria 60+ aqui, tem, né? Mas é para todos, é para todos. E então é isso. Se alguém tiver mais alguma questão aí, que ficou, queira fazer um comentário também. Tem gente que entende muito de astrologia aqui, né? Como já demonstrou na semana passada, e outras pessoas. Então, pode trazer aí, nesses minutos que faltam para nós aí, algumas observações também. Doutora Maísa, Adriana, que tem um trabalho muito bacana com eutonia, a Giza, que mostrou tanta coisa na semana passada. Então, nós estamos aí também à disposição que vocês falem alguma coisa. E a Ivone com seus universitários sempre, né? Ele, bom, não vou falar porque não dá para falar. Tá bom, tá bom, tá brava. Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Fez sentido para vocês um pouco o que é astrologia? Sérgio, É. Sérgio, eu gostei dessa relação dos signos com a questão do corpo humano, né? Isso eu não conhecia muito bem, eu conheço pouco, né? Por várias oportunidades que a gente já conversou, assim, mas eu não, sei lá, não lembrava, não conhecia isso. Ficou muito vago para mim, pela falta de conhecimento mesmo, a questão de casas, né, que foi essa última parte, né, que você falou, né? Mas eu achei interessante, voltando nesse lado de signos do corpo humano, né, as relações com os órgãos, etc. e tal, eu achei interessante que tem vários signos que eles coincidem, né? Tipo, vou pegar assim, ó, Virgem, né? Intestinos, aí Libra, rins também, né? Sagitários, fígados, né? Eles têm né, uma relação, né? Assim, aí eu não sei, até porque uma coisa, não sei, a relação do intestino, né, do corpo humano e a relação da pessoa em si, né? Eu não sei como se compara isso, né? Não sei nem se tem comparação, não sei se eu compreendi Então, bem. eu estou entendendo o que você está falando. Isso tudo corresponde a uma complexidade de linguagem. A astrologia é uma linguagem que eu gosto de falar que é um jeito do céu falar com a terra. É uma linguagem pelos astros, são símbolos, é uma linguagem simbólica. Então, quando o Sagitário rege o fígado, o Áries rege a cabeça, isso simbolicamente tem uma importância, né? Então, tem uma importância, a cabeça é onde as coisas começam e Áries tem essa impulsividade de dar o início nas coisas. Quando você vai aprendendo essa linguagem astrológica, você vai compreendendo mais profundamente como isso acontece. Então, isso depende de você estudar a linguagem. Senão, você tem que ouvir e tentar perceber que alguma coisa funciona nesse meio. E, aos poucos, vai acontecendo, né? Então, vai acontecendo que você pode perceber através da linguagem simbólica, ela nos dá o direito de perceber coisas. Embora a própria astrologia ela seja também tem um interesse, né, meio acadêmico, tal, então tem algumas regras, algumas normas imutáveis, mas a grande
a grande lei da astrologia é muito simples. É muito simples. Ela se enuncia assim: o micro é igual ao macro, ou seja, o que está no céu corresponde ao que está na Terra. E o que está no céu são esses planetas, com essas interpretações que a humanidade foi desenvolvendo, e estudando essa linguagem, esse detalhe aí de como que o Yin e o Libriano funcionam é uma coisa que ela vai acontecendo no estudante. Mas aqui a gente tem esse tempo para dar esse alô aí. Com relação às casas, eu vou mandar para você uma gravação de uma desses nossos encontros, onde eu falo. Obrigado pela sua presença, Carlos, é muito honrosa, tá? Obrigado. Onde eu falo das casas como uma jornada da vida, que é como eu vejo as casas, juntando também um pouco com a antroposofia, mas tudo com base na linguagem astrológica. Então, a linguagem astrológica é que nem falar inglês, alemão, né? Então, a Andrea fala alemão porque ela nasceu na Alemanha. E nós falamos Yeah. português, né? Né? E, e, mas podemos estudar alemão, né? Podemos estudar alemão. E a maioria fala um pouquinho de inglês ou muitinho de inglês, todo mundo fala. Então, como se aprende uma língua, se aprende também mais profundamente o que é astrologia. Por enquanto é isso, né? A regência de touro é a garganta, de gêmeos é aqui, né? Esse movimento também de abraçar geminiano, amigo, vizinho, irmão. Então, tem uma coisa de abraçar também. Aos poucos, a gente vai vendo esses detalhes. Tem. E Sérgio, é, eu achei interessante que, conforme você foi falando, eu fui relacionando os Órgãos. signos com pessoas, né? Meus pais e as doenças, quer dizer, os órgãos alvo aí atingidos, e coincidiu plenamente. tá vendo? Quais foram as lesões orgânicas relacionadas que levaram às patologias que eles tiveram? Eu achei impressionante isso, porque você foi falando dos signos, eu fui lembrando dos parentes, né? E coincidiu todos Então, coincidiram. você vê que o olhar de uma pessoa que conhece a linguagem da medicina, conhece a linguagem da homeopatia, tem mais facilidade de entender essa linguagem que a gente está falando aqui, porque conhece outras linguagens, né? Então, mas isso não é obrigatório, mas é bacana ver e eu fico também feliz de que a Maísa diga isso, a doutora Maísa, né? E, e mostre como isso funciona. Só que eu quero deixar bem claro, não é porque o teu signo rege tal coisa que você vai ter doença grave daquela coisa. Então, às vezes, como eu disse, a questão das mãos, é, e eu, por um lado, eu não tenho muito ajuste fino na mão. Se eu tiver que botar uma coisa na agulha, assim, é terrível para mim. Mas para coisas mais de usar as mãos com mais intensidade, como, por exemplo, cozinhar, e como, por exemplo, eu tenho ajuste, por exemplo, para pôr sal, para pôr um tempero, mas, assim, certos detalhes assim, eu sofro ali para arrumar
um prato direito, bonitinho, tal, tipo MasterChef, assim. Mas, mas a Ana sabe bem, porque a Ana já comeu várias vezes a comida coletivamente dos nossos encontros, né? Não só a Ana, como a Sérgio Célia cozinha muito também. bem. Ah, então, e nossos encontros que a gente cozinha. Outra Mas, observação, Sérgio, ah, por exemplo, ontem mesmo eu falei com a minha irmã, uma irmã que mora em Brasília, ela me perguntou quando que a Marlene, que eu cuido, que você já viu, inclusive, que tem Alzheimer, ela é do signo de Virgem. E a minha irmã me perguntou quais os primeiros sinais que você viu do Alzheimer da Marlene, que eu cuido, né? Que mora comigo. E eu falei, foi a partir de um câncer de intestino que ela teve em 2014, depois de ter operado, a gente começou a perceber mudança de comportamento. E é justamente Libra e Virgem que tem o órgão foco é intestino, né? Bem pois é. interessante. Pois é, sempre ter, para você ver, não é uma coisa determinante que tenha que ser de um jeito, mas sempre tem um fundamento, né? Então, eu vou falar até da minha mãe, porque você falou essa coisa do Alzheimer, eu vou falar até da minha mãe. A minha mãe era geminiana, e como eu, né? Ou eu que sou geminiano como ela, né? E como a minha tia também, mãe da Silmar. E minha família é cheia de geminiano. E meus dois netos são dois sobrinhos netos são geminianos também. Mas, enfim, a minha mãe, ela trabalhou, ela ficou viúva cedo, não trabalhava, ficou viúva cedo, e aí começou a trabalhar e foi trabalhar vendendo coisa, o que aparecia tal. E acabou, junto com uma outra parente nossa, a montar uma loja que teve muito sucesso. E ela trabalhou muito tempo em loja, depois essa pessoa morreu, e aí ficou difícil, acabou vendendo a parte dela e foi trabalhar numa outra loja. Minha mãe trabalhou até 86 anos. Aos 86 anos, conseguiram mandar ela embora, porque ela não queria. E quem mandou a minha mãe embora? Porque a minha mãe atendia, geminiana. Então, a coisa de pegar as coisas com a mão, e arrumar uma mesa, porque é uma loja de presentes. As pessoas já ligavam para minha mãe e falavam assim: ó, tem o casamento de fulana, tem lista aí, manda um presente de tanto. Não queria nem saber o que era, tudo deixava nas costas da minha mãe. Certo, Silmara? Tudo deixava lá nas costas da minha mãe. E, e a minha mãe perdeu pelo computador, porque ela não conseguiu acompanhar a entrada do computador. E aí, mesmo assim, ela foi até 86 anos, teve até reportagem sobre ela trabalhando. Opa, quem está falando? Eu ia verificar logo. Tudo bem, já passou das 8h30, né? Era a Célia que estava aberta lá. Então, então, quando minha mãe parou de trabalhar, 86 anos, os primeiros sinais começaram. Minha mãe também cozinhava muito, e todo dia, usando mão. Todo dia. Doença mesmo, minha mãe nunca teve. Minha mãe era uma médica que a minha irmã fazia questão todo ano. Vinha um calhamaço assim de exame. Calhamaço assim, todo ano vinha. Eu li aquilo tudo, não tinha um treco fora da linha lá, que devia ter.
Nunca teve nada, 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 nada. Parou de trabalhar, parou com as mãos, começou a largar comida no fogão, queimar a comida, começou umas coisas assim, sabe? Mas ela não tinha, ela ficava como se ela tivesse tolhida de vida dentro de casa. Então, tudo isso são observações que a gente tem que fazer com relação a nós, as pessoas próximas, porque, às vezes, essas visões, até mesmo da astrologia, podem trazer uma coisa, vamos fazer essa pessoa trabalhar até a medicina que a astrologia pode fazer. Vamos fazer a pessoa trabalhar com o órgão que o signo dela rege, né? Vamos fazer que ela vivifique esse órgão e daí continuar mantendo vida, né? Então, é uma coisa que, sinceramente, a cozinha cresceu muito na minha vida. Um pouco hereditário, né? Mas eu não cozinho igual a minha mãe. Mas eu sempre sempre tive essa energia, né, da minha mãe. Minha mãe ia trabalhar às 5 horas da manhã, ela já cozinhava para ir trabalhar e depois voltar e almoçar. Enfim, tinha essa coisa da mão muito importante para o geminiano. Então, todos esses órgãos são importantes, né? Para cada signo, e é uma maneira de vivificar as pessoas de acordo com o seu signo, o signo da Lua. O signo ascendente, na minha observação, não vejo tanto, mas certamente que também deve ter. Mas o signo do Sol e da Lua, principalmente, são signos que têm importância. Tanto pode ser, geralmente são órgãos de choque, né? Órgãos que estão sempre aguentando, né? Eu tenho problemas assim muito com o fígado, desde cedo, mas o que acontece? Os detalhes da astrologia. Gêmeos é oposto a Sagitário. Então, sempre o eixo está funcionando, né? Então, esses são passos que a gente tem que dar na astrologia. A Ana sabe muito bem. A gente chega num momento que só o signo não está explicando essa coisa toda. Aí você põe o oposto, começa a explicar, né? Então, tudo isso é um aprofundamento aí de astrologia, um estudo Sabe, eterno, né? sabe, Sérgio, quero chamar a atenção numa coisa que você falou. É porque a gente está falando, né, às vezes, né, o signo ligado à, né, à doença, tal, que foi citado aqui. Aí eu fui olhar meu pai, aquário, né, ligado ao calcanhar, né, tornozelo, que você falou, né, o planeta Urano, né? Aí eu fui ver, meu pai, ele faleceu de doença de AVC, né? De derrame, né? E só que isso foi o que ele faleceu, porque ele morreu aos 38 anos, mas pensando no calcanhar e no tornozelo, ele foi um grande jogador de futebol, né? Assim, condecorado aqui na minha cidade, no interior de Piracicaba, que ele foi um dos melhores zagueiros aqui, né? Então, acho que tem isso aí também, né? Que, né, ele, por mais que ele, sei lá, o órgão, né? O órgão do corpo, né? Dele se expressasse mais, né? No caso, né? Como né, dentro da astrologia, né? No signo de Aquário, né? O calcanhar e tal. Ele faleceu de outra coisa, mas em vida ele se expressou bastante, né? Com os pés, né? No caso aí, né? Não sei, calcanhar, tornozelo, Então, mas foi o que você colocou. veja como sempre tem alguma ênfase. Por isso que eu digo, não ponha regra na astrologia. Ah, então é Sagitário, vai morrer do fígado. Não é isso. Mas o fígado é importante. Então, essa energia do fígado, o que o fígado faz, né? O que o fígado trabalha na nossa alimentação?
Então, para o sagitariano, é importante que ele tenha uma consciência disso e observe isso, né? Então, é para isso que a astrologia serve também, né? Agora, outros terapeutas, como a Giza, por exemplo, e muitos outros, né? A Adriana estudou um pouco também, eles podem utilizar não só isso, a astrologia inteira tem material para dar apoio para um terapeuta. Né, Giza? Também acho, também só complementando, Sérgio, que também para educadores, né? E também para Porque eu educadores, acabei muito, até aprendendo mais mais, ainda para educadores, né? eu aprendi mais astrologia fazendo o mapa das crianças da escola, né? Então a Tá gente vendo? entendia, lógico que é aquilo que você falou, né? Determinismo, né? Mas tinha muita coisa que ajudava a gente a compreender por onde a criança caminhava, né? Os seus talentos, as dificuldades, isso era muito, sim, muito, Orientação para os principalmente. pais, né? Tudo isso. E aí a questão da saúde também dava para observar, né? A criança que tinha muita água, a gente vê pelos mapas também a quantidade dos elementos, né? Também. Muito terra, fogo, água, né? A criança que tem muita água, às vezes tende a ser mais chorona, tem muita coriza. Então a gente observava muito esses caminhos também, o quanto que esses conhecimentos ajudam a gente a conhecer, né, o outro, assim, a gente mesmo, né? Que também a gente conhecer primeiro a gente, né? E aí a gente vai entendendo o outro. Mas muito legal, viu? É isso aí. Adoro. Você Olha, falou bem a questão dos elementos também. É que não dá para a gente colocar tudo aqui, mas era um primeiro. Depois a gente pode fazer mais encontros desses, né? E é interessante para quem tem interesse mesmo visitar lá no YouTube do Sérgio Frug, entrar lá na, na playlist, lá você tem lá playlist, aí abre toda a playlist. Você vai ver pelos vídeos, você vai ver que vai falar das casas, que vai muitas vezes vai falar da alunação, vai falar do que está acontecendo no céu naquele momento. Então, isso aí, mas sempre é interessante, porque sempre tem coisa, mas nem tanto isso, mas quando a gente fala de casas, quando a gente fala de assuntos assim, hum, que não é sobre o que está acontecendo agora, não estamos falando do Rio Grande do Sul, que nós falamos no último, falamos, né? Então, hoje nós estamos falando de uma coisa que eu estou querendo trabalhar muito, porque eu fico cada vez mais indignado com a medicina que é praticada nesse planeta, né? E então só trabalho pela consciência, né? Se isso é luta, então eu luto, mas eu não gosto de falar luta, não luta por nada. Eu trabalho pela consciência, né? E então é isso que eu procuro, né? É isso que eu procuro e por isso essas lives. A minha consciência é a consciência que as pessoas trazem nas lives da cultura orgânica, né? Falou, Tânia, obrigado pela presença constante aí. então, deixa eu. Eu estava vendo aqui, Sérgio, que Capricórnio rege pele e ossos, né? É isso, não é? Pele e ossos. Isso. E na eutonia é o que a gente mais trabalha, né? A conscientização da pele, dos Isso, ossos, isso. para levar à saúde, né? Para ter a consciência corporal e é o que eu estou trabalhando. Eu, como uma capricorniana, trabalhando Então, exatamente você com a vê pele e com os ossos. esse dom mesmo, né? E é o que Até, mais me encanta, assim, nesse né? curso que eu faço. Ainda estou cursando, né? Estou terminando, mas é a parte que mais me encanta, assim, é É exatamente isso, isso. E é eu, isso. escorpião, eu sou de escorpião e sou ginecologista. Ah, Então, né?
Veja como tem esses detalhes, sabe? Veja como tem esses detalhes, eles aparecem de alguma forma, É, né? é Sabe uma interessante observação? porque você falou de ampliar, né, o conhecimento, quer dizer, a gente não pode cristalizar só naquilo que você faz, que você conhece. Então, com todas essas terapêuticas do nosso grupo de Pilates, você vê como a gente amplia, né? Como a gente começa a ver outras áreas que só acrescentam na profissão de cada um. Então, e é isso que é ver como é Né? interessante, né, esse grupo, nessa época da humanidade, né? Que não é à toa que esse grupo se formou. De diversas maneiras, esse grupo se formou, né? Então, e dentro desse grupo, a gente está tendo essas oportunidades de desenvolver esse trabalho, visando principalmente a questão da saúde, né? Porque todos nós do grupo trabalham com alguma coisa de saúde. Então, a gente vem desenvolvendo isso não por acaso, trazendo essa vibração para trazer novas visões sobre isso e semear isso, semear essa consciência, que é o que a gente pode fazer e trazer para nós também isso, né? Trazer para nós ter essa consciência de como a funcionalidade humana e a funcionalidade da natureza são bilhões de vezes maior do que a nossa consciência já alcançou. Então, tudo que nos incomoda é falta de consciência. Só que a gente tem aquela viseira do burro, assim, não aceita abrir essa consciência. Quer dizer, a gente, eu estou falando ainda talvez a maioria da humanidade, mas nós estamos tentando, né? Porque ninguém fica aqui toda segunda-feira, como a maioria de vocês fica, sabe? Me dando essa honra de estar aqui, se não fosse para ampliar nossa consciência, né? Que é o objetivo que essas lives têm, né? Não é porque eu tenho a carequinha bonita, né? Então, Nós somos sistemas abertos que nos comunicam aliás, o Rodrigão já está fazendo quase igual a minha. em rede, né, Adriana? A Adriana fez o estágio, nós fomos cobaia e foi maravilhoso a eutonia. Então, e Aprender, essa troca, né? aprender e praticar. É, Essa troca que é um dos paradigmas também do novo tempo, a gente está trocando coisas e saberes e tudo isso, né? Então, por isso, acima de tudo, confia no processo. Está muito dolorido, está muito ruim, como a música lá que começou com a Paula Toller falando isso, mas confia no processo, confia no processo. A única coisa que nós não podemos perder é a confiança no processo. Perder a confiança no processo é suicídio. E suicídio verdadeiro mesmo, né? Não é só morrer aqui, é morrer a alma. É suicídio da alma, se a gente não confiar no processo. Tá bom, pessoal? Beijos. Até breve. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, boa Tá, boa noite. noite, Beijo, obrigada, beijo. gratidão, viu? Tchau. Tchau. Pela aula, companhia de todos. Tchau. Tá, obrigada. Tchau, tchau. Até logo.